Olá, amigos! Iniciando o nosso Quase Tudo Cast deste sábado. Sempre o nosso encontro marcado às 22 horas. Esse papo informal, costumo falar, do stream para a telinha, Quase Tudo Cast. Essa reunião de vários assuntos, futebol, entretenimento, política, bastidores, e que a gente tem a oportunidade aqui no 524 da Claronet, de todos os sábados estar batendo esse papo informal e sempre trazendo um assunto diferente. Há tempos, que eu estou tentando trazer alguém do nosso meio da comunicação, jornalista e com história, com conteúdo, para que a gente possa, claro, desenvolver um papo muito bacana. Com a maior satisfação, recebendo hoje Fábio Almeida, além de um grande jornalista, um dos mais premiados aqui do nosso Brasil, um cara com muitas matérias, com muita história dentro do jornalismo, mas um amigo acima de tudo, né? E, eu costumo dizer que alguns deram certo daquela nossa época, né? Outros acabaram se perdendo, voltaram. E eu sempre costumo dizer, da nossa turma que deu certo, tem o Fábio Almeida, tem o Fabiano Brasil e tem o Chico Garcia. Chico Garcia, Fabiano. O resto tá tentando. Barbosa Júnior. Tudo bem, irmão? Que satisfação. A satisfação é minha. Obrigado, lisonjeado pelo convite. E muito feliz em te rever e principalmente já aqui conversando nos bastidores, colocando a fofoca em dia, que é o que interessa. Né? Eu vou te perguntar o que sempre me perguntam. Bora, pergunta. O que te levou para o microfone, para a comunicação, para o jornalismo? De onde é que saiu esse interesse? Cara, é um mix, assim. Eu nasci no Rio de Janeiro, só para essa história toda entender, e tem um fio condutor disso tudo. O que tem a ver nascer no Rio de Janeiro? Mas eu explico, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas vim para o Rio Grande do Sul com 3 anos de idade. Meu pai é nordestino, na verdade, foi morar no Rio de Janeiro. Minha mãe gaúcha foi trabalhar também no Rio de Janeiro, se conheceram, tiveram o Fábio e a gente veio para cá, para o Rio Grande do Sul. E eu ficava muito ligado na TV, que era um período em que estava começando aquelas histórias, aquelas coberturas do Caco Barcelos na Rocinha, as coberturas do Goulart de Andrade, Comando da Madrugada. E eu era diferente, né? Porque era um piá, era um guri que, em vez de estar vendo desenho, estar vendo, sei lá, show da Xuxa, essas coisas, eu ficava ficcionado no Globo Repórter, eu ficava ficcionado no Comando da Madrugada e vendo aquelas reportagens, no Fantástico principalmente, e vendo essas reportagens. E por que eu falei que era do Rio de Janeiro? E eu perguntava, pai, é isso mesmo que acontece no Rio de Janeiro? E meu pai começava a contar as histórias do Rio de Janeiro, aquelas coberturas policiais lá. E desde então sempre fui ligado nisso, nessa questão de cobertura principalmente de violência, de segurança pública, melhor dizendo, investigação, desde aquela época. Eu ficava vendo TV e isso aí, uma coisa foi levando a outra, fui me apaixonando por rádio. E eu lembro que me deu o estralo mesmo, respondendo aí como é que eu fui parar em comunicação, foi em 1994, num dos dias mais frios do Rio Grande do Sul, agosto, que foi o motim do Presídio Central, que eu fiquei com o rádio ligado, acompanhando, zapeando várias rádios, ouvindo Diego Casagrande, ouvindo Osíris Marins, ouvindo a cobertura da Rádio Gaúcha, Felipe Vieira, toda aquela galera fazendo a cobertura, ouvindo a Band, ouvindo todas as rádios ali. Ainda em construção do que tu viria a fazer. Não, eu em 1994, eu com 12 anos, em casa, ouvindo rádio. Ouvindo rádio. E ali que nasceu, que me deu o estralo, que sensacional isso. Olha, nessa caixinha aqui, ele está me transmitindo, eu estou conseguindo visualizar, mentalizar, né, que era cobertura, não tinha streaming, né? Estou falando em 94, a TV tu ia ver a reportagem no outro dia que o pessoal estava gravando, não entrava ao vivo. Talvez o que a gente chama de breaking news hoje era notícia extraordinária, RBS urgente, SBT urgente, Band urgente, enfim, entendeu? Naquela época. E eu disse, cara, eu quero ser jornalista. E foi a partir daquele momento, esse motim, para quem não está lembrado, é aquele que o Melar invade o Plaza São Rafael. Plaza São Rafael. Estava acontecendo o casamento da filha do governador, Alceu Colares, se não me engano, na época. Ele invade lá, aquele tumulto todo. E a partir daquele momento eu disse, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E ali tu começou a buscar um caminho. Mas tu tinha 12 anos. Exatamente. Ali eu não conseguia ainda buscar um caminho. Eu tinha que estudar, né? Me formar no colégio. Então eu estava com 12 anos. Então, naquele período ali,
foi terminar o colégio e eu virei apaixonado por rádio. Isso, tu falou em 94? 94, eu nasci em 82, 12 anos. A minha época foi 98, que eu imagino que foi a nossa aproximação. Que foi a época da PRTC. PRTC. Mas por que eu uso como marco ali falar de 94? Que eu descobri o rádio, o jornalismo, né? Obviamente que foi ali um momento, eu comecei a cuidar, a prestar atenção, a entender melhor, mas me apaixonei pelo rádio FM. O locutor, aquele que desanuncia música, hora certa, temperatura, olha, tá ouvindo tal música, etc e tal. E daí eu me apaixonei pelo rádio. Me apaixonei pelo rádio FM, né? E logo depois foi quando a gente foi se conhecer lá talvez, pouco depois, eu acho, não foi em 98. Eu acho que vocês começaram esse movimento lá em 98, eu entrei ali pelo ano 2000, talvez, 99, na PRTC. Pode ser, porque o meu primeiro, o curso, o da FEPLAN... Sim, eu fiz depois. FEPLAN. Na Ipiranga foi em 98. Eu fiz a FEPLAN... eu estava saindo do Padre Hells. Eu já fiz a FEPLAN em 2000. No ano 2000 eu fiz a FEPLAN, porque daí eu lembro que em 99 eu concluí o segundo grau, o ensino médio, e fui fazer a FEPLAN. Eu teria que ter O início de tudo, então, foi muito rápido. Porque se tu fez em 2002, não, 2000? 2000, a FEPLAN. Foram 2 anos... abrindo espaço, faz uma rádiozinha aqui, uma rádiozinha ali. O pessoal sabe o que é PRTC? Eu toquei no assunto aqui já num outro episódio, mas eu não fui a fundo. Padre Hells, Tristeza, Comunidade, a rádio comunitária lá no Colégio Padre Hells, na Zona Sul de Porto Alegre. Tratava-se de uma parceria, né, entre uma loja de carros, sim, né, uma concessionária, num polo cultural com a escola. Com a escola. Né? A escola cedia o espaço, né, o espaço físico, a comunidade entrava para ter, acho que a concessão ali, né, para ter a outorga da rádio comunitária, e tinha os apoios culturais na região ali, e a rádio ficou muito conhecida na Zona Sul. Né? E ali surgiram várias coisas. Por exemplo, nós tivemos programas de esportes ali, eu, Chico Fabiano, Dr. Saul Bertchevski, Braulio Barbosa de Lima. E eu acho que daí depois tu veio com alguns outros projetos também, eu fiz um programa na sexta-feira, eu não lembro como é que eu fui parar acho que pelo Chico Garcia. Eles trabalhavam em outra rádio juntas, Vocês estudavam juntos? Isso, a gente foi colega na faculdade. E o Chico foi meu colega na LBV. E eu também fui colega dele na LBV. Então foi por isso que tu foi para lá. Exato. Só pode ser. Mas eu era colega do Chico... E fui trabalhar na Rádio da Legião da Boa Vontade, 1300 AM, acho que era essa. Exatamente, que está no mesmo lugar ainda em Porto Alegre. No mesmo lugar em Porto Alegre. Só não faz mais futebol. E ali tinha as coberturas esportivas e a gente foi trabalhar lá... Tá, lembrei a conexão toda agora. Eu fui fazer em 2000 a FEPLAN, né, para tirar o DRT, para virar radialista, porque eu queria mergulhar. Depois eu conto a história curiosa como é que fui parar ali. E lá eu conheci o Marco de Vargas. Marco de Vargas. Rede. O Marco foi meu colega da FEPLAN. Nos conhecemos lá, ficamos amigos. E daí, a partir disso, a gente começou uma proximidade com o Chico Garcia. Ele conheceu o Chico Garcia, ele foi para a LBV também naquele período. E lá estava, acho que tu já estavas, o Fabiano Brasil. Era eu, Fabiano, Marco, Chico e o Marco, eu acho que te levou. E depois nós criamos um projeto, que eu te confesso que não me lembro se tu foi junto, que era o esporte da Rádio Metrô. Metrô, eu fazia torcida. Então, tá aí explicado. Eu fazia torcida, a gente fez as primeiras reuniões ali, que foi a primeira equipe de cobertura esportiva na FM. Inclusive, eu conto essa história para muitas pessoas. O FM hoje, da Rádio Gaúcha, ele é um FM que era da Rádio Metrô. Da Rádio Metrô. Nós despertamos uma audiência no FM que abriu os olhos da RBS, que logo em seguida comprou a Metrô, né? E a gente tem aquela flexibilidade, né, do dial, né, que é um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e o 91.3 se transformou no dial da Rádio Gaúcha hoje. E eu, adiantando um pouco a história,
Quando a RBS comprou a Rádio Metrô, eu já estava na RBS, porque eu entrei na RBS em 2002. E essa compra talvez tenha sido em 2004, 2005. Essa compra foi depois que parou o projeto Depois do parou futebol. o projeto, mas eu lembro que foi para lá porque eu lembro que o Martin TJ, o grande Martin TJ... Grande Martin, hoje coordenador lá de rádios. Coordenador de rádios. O Martin, eu já conhecia ele da Metrô, porque ele no passado trabalhou na Metrô, enfim, conhecia Zezé Maravilha, também estava no projeto. Claro. E eu fui para lá, e quando eu fui para a RBS, entrei em 2002 na Rádio Gaúcha, fiquei 1 ano e meio na Rádio Gaúcha e fui trabalhar na Rádio Farroupilha. Eu fui ser unidade móvel da Rádio Farroupilha, porque era o estágio na Rádio Gaúcha em 2002, tive a oportunidade de continuar no grupo contratado, fui para a Rádio Farroupilha. Na Rádio Farroupilha fui produtor do Farid Germano Filho no Linha Aberta, que a gente espetáculo, hein? Montou essa história lá. E nesse período que foi a Metrô. Tá, eu sei que já adiantou o tema, vamos voltar lá. Não, perfeito, porque senão a gente não vai conseguir, chegar em toda a história. Toda a história. E daí, nessa história toda aí, é que falar de rádio é uma coisa apaixonante, né? A gente começa a falar, ainda mais quem gosta, né? Mas voltando, então nos conhecemos lá na PRTC, a Rádio Comunitária, fomos para a LBV, da LBV voltamos para a Rádio Comunitária e eu fui fazer programa de FM lá, faria o Conexão 91.7, acho que era a frequência, é isso? Isso. Conexão 91.7, eu fazia às sextas-feiras, se não me engano, das 5 às 7 da tarde. Então a conexão era brincadeira, aquela conexão da sua semana com o final de semana. E era música, perfeito, surf music, lembrei. rock, pop, música nacional, música rock gaúcho, Armandinho. Eu lembro até hoje que a gente não tinha internet, mas não era uma internet com informações do momento. Eu comprava uma revista chamada E Aí. Lembra a revista? A revista trazia matérias do mundo pop, e ali tinha programação de cinema, programação de teatro, informações de música, e eu dava as informações, shows. Nesse final de semana tem show em tal lugar, tem na Opinião, tem show não sei aonde, tal. Tem show no Manara, lembra? Tem show no Chalé Bar. Tipo, tu colaborava com a galera para uma programação de final de semana. Sim. Trazia alternativas. Era uma agenda, era um programa de música e agenda. Que bacana, cara. E eu lembro até hoje, não ganhei nunca um centavo, né? Nunca fui um cara bom de venda naquele período. Aí, pô, tu passou pelo esporte no início. Mas no esporte eu deixo bem claro, assim, eu sou meio um zero esquerdo no esporte, eu gosto de jogar futebol, mas se eu perguntar hoje a escalação do Grêmio, eu sou um gremista, eu não sei te dizer, eu sou meio desligado da cobertura esportiva. Falha minha, eu sei disso, tá me olhando condenando aqui. Não, jamais. Mas eu não sou um cara que consumia esportes dessa maneira, mas eu era o cara que brincava do entretenimento e coisa e tal. Então eu fazia no esporte a torcida. Claro. Eu fazia um lado e eu lembro que o Zezé... E o Zezé fazia o lado vermelho. O lado vermelho. Na Claro. verdade não tinha muito aquilo. Um dia eu fazia Inter, um dia eu fazia Grêmio, mas é sempre assim. Um fazia o adversário, um fazia o que mandante, outro fazia o adversário. Cara, aquele time da Metrô era muito forte, cara. Era bom. Claro, vou puxar um pouco o meu assado, mas o Marco. Né? Marco de Vargas, o Brasil, eu, tu, Chico Garcia, Odir Ferreira, Zezé Maravilha, Carlos Vidal. Não tenho mais notícia do Carlos Vidal. Ele saiu do mercado. Saiu do meio, tá. Um baita de um talento, inclusive. E era um baita time, no entanto que a gente tinha a identificação, o carro da Metrô. Exato. Ia para lá e era no FM. E naquele momento não tinha ninguém no FM fazendo futebol. Verdade. A entrada na RBS foi o início de uma construção do que, eu vou ir para esse lado aqui. É o jornalismo. Eu vou ir para o esporte. Na sequência ali, eu fui fazer jornalismo. Entrei no ano 2000 na Unicinos. Entrei no ano 2002, né? Segundo semestre do ano 2000 na Unicinos. E lá, colega então do Chico e tudo mais, né? Então acho que um pouquinho antes. Daí o período começa a fazer estágios, né? E eu, como eu falei, eu virei rato de rádio. Por que fui fazer FEPLAN? Um dia peguei e liguei para um Everton Cunha, Mr. P da Atlântida. Monstro. Como ouvinte. Peguei e liguei do nada para ele. Na programação, eu descobri o telefone, eu sempre fui conseguia descobrir as coisas, descobri o telefone interno da Atlântida. Um dia liguei. Cara, sou teu fã, sou teu ouvinte. Sei lá que idade eu tinha ali. Cara, como é que faço para trabalhar em rádio, velho? E foi minha pergunta, não foi assim, para tietar ele. Foi como é que faço para trabalhar em rádio?
Ele, cara, que legal, me entendeu super bem o Mr. People, virou meu amigo, enfim. Mas naquela época não tinha ideia de quem era, um ouvinte ali. Ele, cara, tem que fazer a FEPLAN. E o que é a FEPLAN? A Fundação Padre Landel de Moura, onde tu vai tirar a tua DRT, tu vai tirar o teu registro de trabalho. Tá, valeu, mestre. E eu fui atrás. Daí voltamos um pouquinho a história, lá que eu conheci a galera toda, conheci o Marco, enfim, e tirei a DRT. Tu fez lá na Ipiranga ainda, né? Fiz lá na Ipiranga. Porque hoje ela mudou de endereço. Que depois virou alguma coisa do SAMU ali. Isso, perfeito. No centro, no bairro, lá, não sei que bairro é aquele, mas enfim, na Ipiranga. E virei radialista, né? Tipo, a DRT, mas não trabalhava em rádio, fazia outras coisas e tudo mais. Entrei na faculdade, fui fazer estágio. E eu, nesse período, já era rato de rádio. O que eu fazia, cara? Ainda no segundo grau, a gente tem que voltar um pouquinho a história aqui. Eu inventei para as rádios, ligava, tudo bem, meu nome é Fábio, eu estou fazendo um trabalho sobre profissões. E escolhi a profissão radialista. Posso visitar a rádio? Claro! Daí botava alguém para me receber. Eu conheci todas as rádios de Porto Alegre. Acho que era Miguel. Miguel. Total, entendi. Miguel total, me disfarcei não me disfarcei não, eu era estudante, só que eu pegava os momentos e chegava e ligava para lá, sou estudante, fazer um trabalho sobre profissões, quero saber como é que é ser radialista, quero desde entender. Muito cedo tu tinha os atalhos, né? Como descobrir as coisas. Sempre foi muito fácil para mim essa pegada, assim. Depois a gente entendeu onde é que eu fui parar, né? Claro. Mas essa pegada sempre foi muito fácil. E eu queria entender como é que era ser radialista. Pegava um caderno embaixo do braço e ia nos lugares, cheguei lá no morro, nas rádios, tá? Cheguei lá na Rádio Cidade, lá, aqui é a Rádio Cidade, aqui é a Rádio Atlântida, aqui é a Rádio Farroupilha aqui embaixo. Isso nem sonhava que ia trabalhar lá. Que legal, mas era para conhecer, tá? O que ele faz? Ele é o operador. E ali? Ele é o produtor. O locutor, eu sou locutor executivo, tipo as FMs. Né? O molequinho aquele curioso, né? Curioso, total. Cheio de perguntas. Total. Só que eu fiz isso em todas as rádios de Porto Alegre. Da Rádio Aliança, Rádio Católica, lá em cima da Protásio, as rádios do Grupo Pampa, as rádios da RBS, Rádio Metrô, época do Tartarote ali, que era a Liberdade e a Metrô, Liberdade de Música Gauchesca, lembra? Pô, tu fez trabalho, Miguel, para se formar em 4 faculdades. Se tu foi em todas... Eu fui em todas. Em todas tu precisava conhecer. Todas. Eu fui em todas com essa história. Botava alguém me explicar. Porque ali eu pegava contato. Entendeu? Eu pegava o contato do... Eu lembro até hoje que eu fui visitar a Rádio Cidade, quem estava no ar era o Adriano Domingues. Adriano Domingues, sei que está no 92, depois foi para Pop Rock, voltou, enfim... Eu fiz um trabalho de faculdade, por exemplo, com o Davis Wagner. Davis Wagner. Na época da Band FM. Hoje o Davis é nosso financeiro lá na SEG, do qual eu faço parte da diretoria. E eu conto essa história para ele. Ele não lembra. E esses caras hoje viram nossos amigos, né? Exato. É muito louco isso. Muito louco isso. E foi isso. Então, conheci todas, peguei contatos e daí seguiu a vida. E eu sempre rato de rádio. Eu lembro que antes disso, eu era fã-clube do Cafezinho na Pop Rock. Ia para lá, fazia parte dos grupos de ouvintes. Até o Gamba fazia parte dos grupos de ouvintes também. Tinha uma galera aí que depois foi trabalhar com isso. E estava lá, participava, encontros todo domingo na Redenção, no Brick, para falar de rádio. Depois o cara vai crescendo, vai se afastando. E daí, na faculdade, eu lembro que uma vez eu fui trabalhar na Transamérica com o Rogério Forcolém e era o Bolívar Troá, que ele apresentava o Tchê Rock, que era uma frequência do Vale dos Sinos, ia fazer em Porto Alegre. E daí eu fui para lá, viver lá, ia fazer unidade móvel. Lá acabou não rolando o projeto ia ser ali onde tinha uma casa noturna, o La Camorra. Claro. E é naquele prédio ali que seria a rádio. Foi montado o estúdio ali, inclusive, mas não conseguiram vir para cá. Hoje é um clube de pôquer. Um clube de pôquer, exatamente, aquele prédio ali. Daí, nessa mesma seara aí, rato de rádio, não sei o quê, eu lembro que o Ico Thomas, que era a unidade móvel da Pop Rock, veio para a RBS naquele período, e aí ia surgir uma vaga de unidade móvel lá, na Pop Rock. Eu me candidatei para essa vaga na época ali, e acho que, não lembro se ia rolar ou não ia rolar, e ao mesmo tempo me chamaram para um estágio de jornalismo da Rádio Gaúcha. Naquele momento, agora, depois de meia hora te respondendo um monte de coisa, que tu perguntou como é que fui parar no jornalismo. Foi ali. Apesar de ser um rato de rádio, FM, de música, de festa, porque
Uma das coisas também era DJ na adolescência, aquela coisa toda. Tu entrou na RBS como estágio? Rádio escuta, estagiário na Rádio Gaúcha. Ali eu tive que escolher, só pra gente resumir. Eu tive que escolher, ou se eu ia pro FM, continuava fazendo FM, ou iria trabalhar no jornalismo, e eu já estava fazendo jornalismo. Cara, e a oportunidade, as portas abertas na RBS, eu fui pra Rádio Gaúcha, Rádio Escuta. Cara, tu sabe uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de fazer, até porque nunca trabalhei numa rádio que tenha esse segmento, trânsito. Trânsito, fiz muito trânsito. Fez trânsito? Muito trânsito, mas eu fazia o trânsito, eu era, como era o nome? Na Rádio Gaúcha eu fui o repórter de trânsito do final de semana, eu trabalhava todos os domingos na volta do litoral no verão. Tinha o Gaúcha Estação Verão. Cara, eu acho fantástico isso. Não, tem histórias. Não, imagino. Eu fazia RS 040. Liga aqui a região metropolitana, as praias ao sul do litoral norte. Então, claro. Então Cidreira, Pinhal, Magistério. E era ainda é um inferno, né? Muito. No verão, que ali congestiona. E era uma época que a gente não tinha muito como saber onde era o trânsito. Eu lembro que no inverno, eu peguei o carro da Rádio Gaúcha, fui parando nos botecos da estrada, nos restaurantes. Ninguém morava na beira da estrada, pegava os telefones fixos das pessoas. No final de semana, a gente pegava o boletim com a... Na época ainda era Polícia Rodoviária, hoje é Comando Estadual. Rodoviário, antigamente era Polícia Rodoviária Estadual. Ligava para lá e perguntava, tudo bem, Fábio da Rádio Gaúcha, como é que tá o movimento aí na RS 040? Daí eles dão uma informação, o movimento tá tranquilo, não sei o quê, não sei o quê. Não, aqui a gente está recebendo ligação dos ouvintes aqui dizendo que tá trancado. Não, tá tranquilo. Daí eu fiz o meu mapa, que eu sei que até pouco tempo atrás era usado na rádio ainda, lá na Gaúcha ainda, que era, sei lá, tinha muitos telefones. A cada quilômetro tinha 7 pessoas. Então, a gente fez durante a semana. André Machado era o chefe de reportagem. E o André Machado disse, cara, faz isso. E eu fiz um mapa. Então eu ligava, tudo bem, como é que tá a senhora e o Fábio? Como é que tá o trânsito? A tiazinha olhava na janela, tá tudo parado. Então tá, então tinha o subsídio. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu ligava pro boteco lá, como é que tá o trânsito? Porque eu já sabia o quilômetro. Não, tá todo parado o trânsito também. Então o que acontecia? Entrava na hora, o trânsito tá parado no quilômetro tal, porque eu tinha um mapeamento. Então eu fazia muito trânsito. Eu ficava depois aqui no prédio, do lado do DC Navegantes ali, que era da Triunfo com Cepa na época, que era a concessionária da Freeway. Certo. Ali tinha, a NASA, uma estrutura. Uma estrutura gigantesca, eram TVs e coisas e tal. Fazia trânsito ali, a gente tinha uma linha ali, entrava ao vivo. Vamos agora informações do trânsito. Eu entrava ao vivo de lá, que eu via todas as rodovias que tinham concessão, principalmente a Freeway, né? Então a gente via na TV as câmeras, daí isso mais adiante, né? Tá, aí tu entrou na RBS, estagiário, fazendo móvel, rádio escuta e foi subindo. Chegou a passar pela CNN, não? A gente automaticamente fazia CNN. Fazia as duas? Sim, fazia as duas. Porque os boletins na Rádio Gaúcha, as reportagens eram aproveitadas na CNN. Isso. E foi quantos anos de rádio gaúcha? Ou fez simultâneo a RBS também, a TV? Não. Começou assim. Rádio Gaúcha, eu entrei em 2002 e fiquei ali mais ou menos um ano, fazendo todo esse... 1 ano e meio mais ou menos, e fui... Porque daí tive um contrato na Rádio Farroupilha, que foi a melhor experiência de rádio até hoje, melhor que a Rádio Gaúcha. Eu sempre falo isso para os colegas lá. Rafael Collin trabalhava nas duas, na Rádio Gaúcha e na Farroupilha. Grande Barão. Barão, figuraça. Daí o Rafael Collin ia sair da Rádio Farroupilha para ficar só com a Gaúcha. E eles, cara, tu tem um perfil. O Gugu quer falar contigo, os Zambiases querem falar contigo. Daí eu subi o morro. Que é a Rádio Gaúcha na Ipiranga, eu subi lá pro morro. Fui trabalhar como produtor, trabalhei com o Thiago Paixão, Thiago Bittencourt veio depois, e o Carlos Mota. Carlos Mota é um gênio, cara. Eu não sei um gênio do Carlos Mota, o Carlos Mota era um gênio do rádio de entretenimento. Imagina um produtor do programa do Ratinho. Agora tu me lembrou o Thiago Paixão, eu não me lembro aonde que a gente trabalhou junto. Mas eu trabalhei com o Thiago. Não, o Thiago Paixão, tu, se eu não me engano, fizeste com ele a FEPLAN, não? Não me lembro. Eu lembro alguma coisa Thiago Paixão, um gordinho. É ele, né? Tá em Portugal. Falei com ele o ano passado. Figuraça, gente boa. Autor do livro da história da Rádio Farroupilha. Que legal. Figuraça. A última vez que falei com ele estava em Portugal. Acho que mexendo com alguma coisa de TI, de informática.
se não me falha a memória. Thiago, Resolveu perdoa, ganhar, Thiago. resolveu Vou mandar o ganhar link dinheiro. pra ele depois. Resolveu ganhar Foi dinheiro. ganhar grana, Thiago. Tá bom. Mora em Portugal, Thiago. Acredito que mora, não falei mais com ele, tá? A última vez que eu falei, ele morava em Portugal. Então eu cheguei lá, Thiago Paixão, produtor do Comando Maior, Zambiase e Gugu. Carlos Mota era o cara. Carlos Mota é um gênio. Eu digo um gênio porque é o seguinte, ele é um gênio do entretenimento. Ele criava coisas no rádio. Em meia hora ele criava a casa, era a época da Casa dos Artistas, no SBT, que é o reality show lá. Sim. Ele inventou num dia em meia hora a casa dos quadros famosos. Ele pegava os personagens da rádio Farroupilha, o Gugu seria meio que o Silvio Santos apresentando, pegava ali uns personagens, ouvintes. Era um sucesso o negócio. Ele inventava, às vezes, cartas, que é entretenimento, né? Ele inventava cartas de ouvintes e coisas, era um gênio. Mas vamos lá, eu trabalhei na rádio Farroupilha, produtor e unidade móvel. Eu pegava a móvel da Farroupilha e na Farroupilha tu mistura entretenimento e o que a gente veio convencionar hoje com esse social, jornalismo, né? Hard no sentido de balanço geral, né? A rádio Farroupilha já fazia isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu era o cara que entrava a ouvir. Gugu, os celulares ainda era um Motorola que era um tijolo, tu tinha que linkar ele para poder... A bateria durava meia hora, sei lá. Então tu entrava no ar, Gugu, eu tô aqui nesse momento, grave acidente em tal lugar, Gugu, eu tô aqui no incêndio, daí parava tudo, Gugu, eu tô na gincana aqui das lojas tal, no centro de Porto Alegre. Eu fazia entretenimento e uma coisa pesada de polícia. Essa estrutura toda que se tem na Rádio Gaúcha hoje, a Farroupilha já fez há muito tempo, né? Já há muito tempo. De trânsito, de polícia... Unidade móvel, ela ficava na rua, rodando. Nem que seja para dizer, tá tudo tranquilo, mas tu entrava de algum lugar... Para te ter uma ideia, tinha uma gincana da Rádio Farroupilha, que uma vez a gente estava na zona norte, ali no limite, né, na divisa ali, Porto Alegre, Alvorada, não lembro agora, e era um dia daqueles escaldantes, que tu olhava o asfalto e tu via um calor, assim, sabe? E o João Carlos Albani no ar, onde é que tu está, Fábio? Eu estou aqui na rua tal, esquina com a rua tal, era gincana. Primeiro ouvinte que levar um ovo e fritar o ovo no asfalto, tá levando. E tu ia um monte de brinde. Era CD, camiseta, boné. Cara, nunca vi tanto ovo jogado no asfalto. Os caras fritavam e fritou o ovo, cara. Cara, que fantástico. E a Rádio Farroupilha era isso, entretenimento. Tu tinha que narrar isso. Como é seu nome? Eu sou Dona Maria. Dona Maria, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ó, daqui, eu vou fritar o ovo. Pô, fritar o ovo. Primeiro ovo fritar. Era um monte de ovo na rua. Claro, e não tinha hoje o streaming. Não tinha, né? streaming. Porque hoje o rádio é um rádio com imagens. A tua construção era a construção era o repórter que estava ali... ter o dom de descrever realmente o que estava acontecendo. Exatamente. Porque hoje é muito mais fácil. Eu digo, eu joguei o meu celular novo no asfalto. Tá, tem alguém que está filmando lá, eu quebrando o celular. Né? Hoje é muito fácil. Não, né? claro, porque tu tinha que descrever ponto a ponto. Eu estou aqui na esquina tal, da rua tal, na frente do mercado. Albani, imagina que tem 40 ovos quebrados no chão, não sei o quê. Eu fiz uma sujeira lá. Que mas legal, era muito legal. E daí dá presente, dá isso. Eu fiz até um documentário depois sobre isso. Estava no YouTube o documentário, que é a história da Rádio Farroupilha. Na época, ainda para a faculdade, e contando esses bastidores. Aí constrói toda essa história dentro da Gaúcha. Foram 18 anos, né? No grupo RBS, 8 anos. Daí eu, Rádio Farroupilha, volto para a Rádio Gaúcha em 2007. E quando é que tu vai para a TV? Eu vou para a TV porque tem um processo chamado Caras Novas na TV, que é um processo de novos talentos. E mesmo eu sendo funcionário, eu participei desse processo. Perguntei, tem algum problema? Não. Na época, de vários colegas que acabaram participando, e eu passei nesse processo também, e fui um dos 15 selecionados para fazer televisão. Então, tu faz um curso, há uns 6 meses, eu acho, e depois disso, tu fez o curso. Beleza, não é garantia de que tu ia para a TV. Eu continuava trabalhando na Rádio Gaúcha. E daí eu lembro que em 2009 eu fui cobrir um mega desastre ambiental em Santa Catarina, em Blumenau, Morro do Baú, que pessoas morreram, a enchente. Eu era da Rádio Gaúcha, já havia feito o projeto passado, só que não havia vaga na TV. Mas eu fui a convite da TV fazer essa produção para a TV. Daí, em 2009, eu vou definitivamente para a RBS TV. Eu fui para a produção da RBS TV. Tu vai para a produção, alguns programas... Produção de reportagem. Produção de reportagem. Isso. Eu o cara que eu vou lá...
Digamos, Barbosa Júnior é o repórter. Quem é que largou o microfone da RBS a primeira vez na tua mão? Da RBS TV? Da RBS TV é um processo, né? Eu fiz o Caras Novas, então tu fazia matéria e tudo mais, depois fui convidado para a produção. Eu fui trabalhar na reportagem da madrugada na RBS TV, como repórter. Na Rádio Gaúcha eu tinha feito vários trabalhos. Paganella. Oi? Paganella faz hoje, é isso aí. Gente finíssima, eu fui trabalhar como repórter na madrugada, mas antes eu já tinha, e a gente pulou essa parte, eu já tinha uma história na Rádio Gaúcha, porque em 2004 eu fiz uma matéria, foi ali que se chamou, porque eu fiz aquele gancho. Lembra que eu falei que em 94, o que eu ficava ligado no rádio lá? Claro. Cuidando lá o motim. Quando eu estava na Gaúcha, eu fiz uma proposta lá, junto com o Fernando Zanuso. Meu Grande irmão, Fernando Zanuso, que está na Band hoje, né? Segue trabalhando na Band, pelas manhãs da Band. O Fernando Zanuso é estagiário também, que nem eu, ali. E a gente fez uma proposta de fazer os 10 anos do maior motim do Rio Grande do Sul, contando aquela história. Um especial. Uma semana especial que rodava no Chamada Geral, segunda edição, que era o Colin e o Osiris que apresentava. Acho que era o Osiris que apresentava. E a gente colocou essa matéria e eu, como era DJ, eu começava a botar efeitos sonoros nas matérias. Eu tinha trilha, tinha efeito, batida de carro, grade fechando, tiro. Isso chamou a atenção do Cid Martins, que era meu colega de Rádio Gaúcha. É porque não era normal. Não era normal. E o Cid disse, cara, eu era estagiário, vem fazer matéria comigo e tu faz as paradas que tu faz aí nas nossas matérias. E daí a gente começou a fazer matéria. A primeira grande matéria que a gente fez foi Nazistas Sulinos. A gente se infiltrou durante 1 ano e meio grupo neonazistas. Nós ganhamos todos os prêmios de jornalismo de rádio do Brasil naquele ano. Tipo, isso elevou assim, tipo, o conhecimento da Rádio Gaúcha muito. Talvez seja a matéria mais premiada até hoje da Rádio Gaúcha. Esse tempo o Cid comentou comigo isso. Chegou todos os prêmios com isso aí. Depois a gente fez uma série gigantesca, Violência Futebol Clube. Isso aí tudo vocês já assinando juntos. Eu era estagiário, assinava junto. Mas eu era estagiário, mas assinava junto. Enfim, fazer locução também e tudo mais. Certo. Violência Futebol Clube, também mostrou os bastidores das torcidas organizadas no estado, como é que agiam os grupos nas torcidas organizadas. A gente fez Cidade Baixa, Território Sem Lei. Enfim, a gente ganhou todos os prêmios possíveis de rádio. Isso aí me deu um know-how, me deu um nome. Então, eu era um estagiário que tinha prêmios nacionais de jornalismo. Eu tenho 2 Vladimir Herzog daquela época. Que demais, hein, cara? Eu tenho prêmio Bratel daquela época, entendeu? Então, isso chamou atenção. Depois fui pra TV, tu já tinha um know-how, né? Porque tu já tinha prêmios, tu já tinha coberturas, né? Então, fui pra TV. As pessoas que te recebem já te recebem de uma outra maneira. Sim. Pô, é o estagiário premiado. Era assim só. Daí, nisso, eu já tinha sido contratado, né? Nesse período, quando eu vou pra TV, eu não vou mais como estagiário. Eu vou como uma contratação, produção, para começar, porque é ideal. Na época, tu fica assim, pô, eu sou repórter, vou para produção, tipo assim, não, cara, mas era essencial para eu entender o veículo TV, eu estava vindo do rádio, né? Então daí eu fiquei repórter de TV, ali produtor, depois repórter de madrugada, e na Rádio Gaúcha já tinha uma verve, assim, de investigação, né? Todas as matérias são investigativas ali. Pô, tu fez todo o processo, né? Todo o processo. Tu não pulou o processo. Não. É do estágio, a produção, a unidade móvel, uma oportunidade na televisão. Rádio escuta. E produzir, porque tu poderia receber uma oportunidade, por exemplo, na TV, já indo para o microfone. Sim. Não, tu fez o processo da produção também. Eu não digo que isso não foi uma escolha minha, obviamente, porque na verdade, e cabe uma crítica que eu faço assim, hoje, porque... Cara, infelizmente hoje o estagiário ele entra 10 horas da manhã numa rádio, hoje seja qualquer rádio, meia hora depois ele está no ar. Naquela época, nas rádios, não. Tu entrava como rádio escuta, tu preparava, tu via se tu tinha condições, onde é que tu te habilitava, para depois entrar no ar. E na TV foi a mesma coisa. Então, eu entrei como produção, fui para reportagem e depois eu voltei, virei repórter investigativo, uma espécie de reportagem especial. Foi então que eu comecei a desenvolver muito mais reportagens investigativas aí. Daí, entrei nisso, não sei mais, até sair do veículo. Cara, eu acredito, e a gente não vai ter tempo para contar histórias, Ixi. Né? Mas deve ter histórias fantásticas desse mundo investigativo, né? Tem muita coisa. Nossa.
dias, semanas, de repente, fora de casa? Eu comecei a fazer muitas matérias por Teledomingo. Teledomingo, na época, o Silvio Barbizan, o Basílio Rota, eram caras que eram os diretores do programa e abriram muitas portas, assim. E eu sempre fiz muitas matérias, além das matérias investigativas, que tinham esse viés muito mais de segurança pública, de crime, de investigação. Eu acabei indo fazer também umas coisas meio sobrenaturais. Eu gostava disso. São aquelas matérias do Teledomingo que muita gente botava na época do Twitter. Eu vi Teledomingo, não consigo dormir. Muitas delas foi quem fez as matérias. O exorcismo, as pedras caindo do telhado, uma série de mistério. Até brinco assim, com o Grisotti, né? O Grisotti é um cara que ele faz investigação, que ele faz, né? E digamos que a matéria que ele seja um hobby dele, e não é um hobby, peço perdão se me interpretem mal, é o tradicionalismo. É onde ele faz, assim, ele relaxa um pouco, né? O meu era essas matérias de mistério. Então eu fazia lá lendas, mistérios, essas coisas, eu brincava muito, então eu dividia com isso. Mas eu sempre trabalhei a investigação, cara. Mas teve as mais pesadas também, né? Eu comprei um rim humano, deixa eu lembrar aqui, a gente foi mostrar como é que funcionava o trabalho dos coiotes, que levavam pessoas para fora do Brasil, que saíam por meio do Uruguai, para ir para fora do Brasil, para ir trabalhar nos Estados Unidos, no meio do Uruguai. Eu fiz reportagens mostrando, a gente está vendo o cenário aqui, por exemplo, a extração ilegal de areia no Jacuí. Essa matéria me deu um prêmio Rei de Espanha. Eu fui na Espanha receber o prêmio do rei Juan Carlos. Munições e armas, não? Munições e armas. Eu lembro mostrou dessa. Uma série gigantesca que a gente fez, que a gente ficou quase 20 dias na estrada, mostrando a fragilidade da fronteira, fronteiras abertas. A gente saiu de Porto Alegre, fomos para Barra do Guarita, ponto mais extremo noroeste do Rio Grande do Sul, e descemos até o Chuí, mostrando que entram drogas, armas, todo tipo de contrabando, por carroça, pé, ônibus, avião. A gente locou avião, a gente entrava de ônibus, a gente passava de bicicleta, mostrando que a fronteira é uma peneira. Assim, naquele período, a fronteira era aberta. Então, a gente também conquistou vários prêmios com essa matéria. Matéria que foi case de congressos internacionais. Fui apresentar essa matéria no Equador, numa edição do COPEN, que é o Congresso de Periodismo de Investigação, que a sede fica no Peru, da IPSIS. E a gente apresentou nesse congresso, na COPEN, essa série de matérias. Enfim, ganhamos prêmios. Cara, é por questão de curiosidade, assim mesmo. Tu prepara a matéria aqui, já encomendada pelo Fantástico ou não? Depende. Porque tu pode correr o risco de montar todo esse conteúdo e ele não ir ao ar. Sim. E tu ir atrás da matéria e muitas vezes ela não sustentar. Porque para uma matéria dessa envergadura, em que tu está denunciando pessoas, mostrando esquemas, ela tem que ter 110%, 200%. Ela tem que ter certeza do que está mostrando. E muitas vezes tu tem a certeza, mas para te mostrar na reportagem isso, tu tem que ter 200%. Então, muitas vezes o material até não vai ao ar. Mas, respondendo a tua pergunta, normalmente, como hoje, eu estou fora do veículo há fazer 5 anos, 6 anos, na verdade, eu recebo, invariavelmente, pelo menos uma ou duas. Antes era mais, agora, eu recebo pelo menos umas 2 denúncias no mês, que eu passo para colegas, que eu passo, enfim, que ainda eu recebo, olha, como é que eu faço isso, para quem eu faço isso. Então, muitas vezes, nós vendíamos as histórias. Olha, me chegou essa informação de que está acontecendo isso. Vamos fazer? Por exemplo, eu fiz uma das últimas grandes matérias, assim, talvez minha última grande matéria do Fantástico. Eu mostrei como funcionava a fabricação clandestina de cigarros. Então, foi uma matéria em que surgiu, eu lendo um dia o jornal, vi que uma fábrica clandestina foi encontrada em Montenegro. No outro dia, liguei para o delegado de lá, me apresentei, fui lá visitar o delegado. Como é que estava isso? Cara, está aqui, vou arquivar e coisa e tal. Podemos dar uma olhada, a gente foi até o local. Porque eu imaginei, se isso já aconteceu, deve estar acontecendo mais. Eu estando lá, eu achei um caderno com vários nomes ali. Daí fui atrás daqueles nomes, na internet, CNPJ e coisa e tal. E quando veio, eu estava com uma mega investigação, que foi uma matéria especial do Fantástico. Matéria de 12 minutos no Fantástico, mostrando como empresas do Paraguai montam aqui no Rio Grande do Sul, em várias partes do Brasil,
fábricas clandestinas com mão de obra análoga à escravidão praticamente, vindas do Paraguai. Os caras montam aqui essas fábricas, forjando fabricar cigarros paraguaios. Então, o que é isso? É uma falsificação de cigarros do Paraguai, mas é feito aqui. Por quê? Para economizar no transporte. Então, ele já faz ao lado do polo consumidor. Tu criava expectativa das matérias que tu mesmo produzia? Tipo, tô assistindo Fantástico. Te surpreendia com alguma coisa que saía no ar? Cara, tu fica numa tensão sempre, né? Porque tu tava... por exemplo, como é que funcionava no Fantástico? Eu vendia essa pauta, produzia essa pauta e ia para o Rio de Janeiro montar a matéria. Ficava uma semana montando a matéria. Mas tu fica na atenção. Invariavelmente eu assistia a matéria no estúdio lá no Fantástico, né? Tava lá com o Tadeu, com a Poliana na época. Tu ficava ali, assistindo ali. Então, mesmo assim, tu fica uma atenção. Ah, né? Quando era resolvido. Ó, vai pro ar. Aí tu sobe, produz lá. Edita lá. E assiste lá. Normalmente assiste lá. Às vezes eu volto a assistir em casa, mas normalmente, em função do tempo, ali tu estava lá no dia ainda. Da mesma maneira, essa adrenalina até ir no ar. Eu acredito que daqui um pouco, em casa, na expectativa de que entrar uma matéria no ar, ela não entrar. Não, mas isso tu acaba sabendo antes, tá? Não vai? Não, mas tu fica sabendo antes. Mas se tu foi para lá, montou a matéria, produziu a matéria, ela se sustentou, tu espancou a pauta, legalmente é tudo ok, ela vai ao ar. A tua denúncia se sustenta, é real, ela vai ao ar. Então, tipo, foi um período ali entre 17 e 18 que a gente tinha quase que a cada 1 mês e meio, 2 meses, uma matéria denúncia, né? A gente mostrou, primeira vez que se mostrou o Chapolin, aquele aparelho, agora esses dias eu vendo, fizeram uma matéria nova sobre isso, o aparelho aquele que tu acha que tu fechou teu carro, tu vai lá, teu carro estava aberto. A gente comprou aqui no centro de Porto Alegre o aparelho, primeira vez. Lembro dessa matéria. Então a gente mostrou, fez uma alerta nacional disso aí. Os caras invadiam, abre teu carro, tu acha que fechou o carro estava aberto. A gente mostrou quem era o cara que produzia isso. A gente comprou esse aparelho, mostrou em São Paulo, que vendia lá na Santa Efigênia, os materiais para fazer o aparelho. Enfim, cara, o que tu imaginar de matéria, a gente fez. Né? Lá no início, quando tu estava escutando o radinho, aquele que a gente conversou, sim. Né, lá no início, tu imaginou te transformar num jornalista investigativo, que, cara, tu tem uma vida diferente do que as outras. Sim, tu tem uma série de privações. Muitas, né? Quando até nunca eu estaria aqui num podcast, aqui conversando contigo ou qualquer outra pessoa, se eu estivesse atuando ainda. Por quê? E tem uma explicação. É o medo? É o medo da represália? Não era pelo medo. Eu te explico por quê. Diferente dos grandes polos, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, em que há produtores que fazem isso, são poucos os repórteres que fazem infiltração. Eu era o cara que ia lá conversar com o estelionatário, com o traficante, com o empresário corrupto. Eu ia lá negociar com o cara. Tu era à frente. Gravava com microcâmera, câmera escondida, aquela coisa toda que vocês sabem, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, tem o cara que faz isso, esse cara realmente não aparece. Ele não assina a matéria. Ele faz lá para os colegas que vão apresentar, fazer a passagem, entendeu? Nossa produção fez isso. Ele entra lá como nossa produção. Aqui, eu fazia isso e assinava a matéria. Eu estive lá, eu fiz isso. Tu acha que isso te deu credibilidade também para ter tantas matérias vinculadas? Porque era um diferencial, né? Era um diferencial. E eu sou muito, assim, eu fui na esteira do Grisotti, por exemplo, que é um cara que já fazia isso aqui. Entendeu? O Faustini fazia isso no Rio de Janeiro, lá pro Fantástico. O Faustini é do documento especial da Manchete, está falando no final dos anos 80, 90, meio dos anos 90, que foi pro Fantástico. Então, há poucas pessoas que fazem isso, né? E eu fiz isso e tu tinha alguns cuidados. Então, respondendo a tua questão, o cuidado que eu tinha, obviamente tem uma questão de represália, né? Mas o que eu fazia, na verdade, é para preservar a minha próxima matéria. Imagina se eu vou chegar claro. Lá tu é um cara que tem um negócio, chego lá e diz, não, cara, tu é um repórter, então eu não podia vincular minha imagem. Então daí, rede social, não tinha meu rosto. Fotos da família, não tinha meu rosto. Meu casamento nas fotos não teve meu rosto. A gente conversou aqui nos bastidores Exato. Sobre isso. Aí, quando é que deu essa virada de chave, tipo, vou mudar? Com o casamento. Em que daí eu não estava mais somente o Fábio que tinha os meus cuidados. Eu tinha minha família. Uma família. Uma família que era diferente. Porque antes eu tinha todo esse cuidado. Porém, meu casamento era com uma pessoa também conhecida do meio, né? Pública, a Bruna Colossi,
que na época fazia a previsão do tempo da RBS, então hoje ela apresenta no SBT, e a gente... Ela é conhecida, então eu no mercado com ela, por exemplo, no cinema, enfim, eu colocava não somente Eu em Risco, mas ela naquele momento. Então daí... popularizando esse momento, ela e tu, a mesma coisa. Exato. Eu não sei quem é o Fábio, mas eu sei quem é a Bruna. Não, esse é o fato, esse é o ponto. Então, tá ali, tão junto ali, é o Fábio, entendeu? Então, é ele? É ele, foi esse cuidado. Então, daí foi mudando de chave. Então, chegou um momento na vida em que eu recebi o convite para sair aqui do estado, para trabalhar num grande centro, enfim, tive a felicidade de ter sido reconhecido. Então, recebi 2, 3, 4 convites para trabalhar, e esse último aí era justamente para trabalhar no Fantástico, né, ali no final de 2019, início de 2020. Eu acabei, não queria ser do Rio Grande do Sul. Eu perguntei, eu posso trabalhar e ficar no Rio Grande do Sul? Né? Não tem que estar junto, né, à redação. Né? Então, infelizmente, não rolou e eu agradeci, mas não queria mais. E acabei saindo de veículo. Cara, o que é mais expressivo? É trabalhar na Rede Globo ou dizer não para a Rede Globo? Cara, é fantástico isso, né? Literalmente. É fantástico. Né? Porque não é bem assim. Não, cara. Hoje pode ser simples, né? Porque os teus outros projetos estão andando, a vida aconteceu. Mas naquele momento ali, tu disse não por uma possibilidade que, de repente, todos do jornalismo imaginam receber. Eu tive essa conversa com Chico Garcia mesmo no bar em São Paulo, nesse momento, no período lá. Ele é um cara que também foi para lá, né? Ele assumiu, né? Palavras dele, assim, né? Pô, calor da família, né? Privações de família, amigos e coisa e tal, né? E na época isso não estava em jogo. Eu já tinha recebido alguns convites para trabalhar em São Paulo, né? Também na Rede Globo, na Rede Globo São Paulo. Recebi depois o próprio Cabrini, que eu nutro uma amizade desde 2014, não vou lembrar agora, quando a gente... Não, minto, 2012, quando a gente foi apresentar esse congresso lá no Equador, nós ficamos amigos, me convidou para trabalhar com ele na Record, me convidou para trabalhar com ele também no SBT. Ele até brincava, tu não quer sair do Sirotsky aí de jeito nenhum, mas a questão não era essa. A questão é que eu sempre nunca quis mudar a minha vida em função do trabalho. Eu já tinha uma mudança muito grande, que era não mostrar, não ter na rede social, aquela coisa toda ali. E eu não queria mudar. Imagina morar no Rio de Janeiro, morar em São Paulo. Então eu não quis isso, estava confortável aqui. Mas chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, e eu acredito muito no fim de ciclos, e naquele momento eu disse, cara, embora meu sonho de moleque lá ouvindo negócio, era ser repórter especial do Fantástico. Cara, eu fui. Entendeu? Eu poderia continuar sendo, mas chegou um momento em que eu resolvi encerrar o ciclo. Ainda hoje, obviamente, que a gente tem uma jornalista, comunicador, tem essa coisa assim, né? Tipo, a cachaça do rádio, da TV, e a gente tem essa... mas eu posso chegar em casa hoje, contar para minha filha e dizer assim, ó, eu conheço um colega que disse não para a Rede Globo. Cara, a gente ri, mas eu tenho certeza que não foi 1, 2, 3, nem 4 conversas com amigos que estão no centro do país. Trouxe o exemplo do Chico, que é um grande amigo que a gente em comum tem, mas é de família também, né? De família, claro. De família. E tu tem um ponto positivo nessa decisão, porque a parte alta da família, que é a esposa, é da comunicação também. Da comunicação também, segue. Então ela sabe o que significa dizer não. Sim. Né? Uma coisa é certa, né? Tipo, tu nunca passa pela tua cabeça, Bruno, né? Acabar com esse casamento. Porque ele vai te jogar na cara eternamente isso. Não, mas eu não posso imputar ela essa responsabilidade aí. Obviamente que bate essa vaidade, por exemplo. Cara, e era muito legal. E não vou fazer uma falsa modéstia e nem que não tenha essa vaidade, que era muito bacana. O que eu quiser é que ela sabe a importância que foi desse não, né? Sabe. Porque ela é do meio. É do meio, verdade. Ela também, eu já disse alguns nãos, e ela é uma pessoa que não tem essa vontade de sair. A Bruna é muito ligada à família. No entanto, que a gente viaja invariavelmente uma vez por mês, 540 quilômetros até Santa Rosa, região de Alecrim, Alecrim. Uma vez por mês a gente faz esse bate-volta aí de sexta a domingo.
Então, onde vai para lá, o carro já vai sozinho já. Mas tá pegando esse ponto, até pra gente arrematar essa parte. A gente tem essa vaidade e, cara, era do caramba. Domingo à noite, tu vê ali na escalada na principal revista eletrônica, né, ali dizendo e chamar teu nome e chamar tua reportagem. A gurizada hoje fala em zerei o game, né? Zerei o game, Zerei o game. Tu tá em casa e vem aquela história do radinho, das conversas com o pai lá no início. Isso, sim. E, pô, é uma realização, né? Não, sensacional, assim, tipo... E fiz grandes amigos lá, sabe? Tipo, pessoas hoje que estão apresentando programas lá, que, enfim, que seguem, são amigos, a gente troca, pô, que legal, Vitor Matéria, Maurício Ferraz é um cara que cada vez que vem aqui, a gente tenta se ver, entendeu? Tipo, e segue lá. O próprio Giovanni, né? Segue na RBS aqui, tocando isso lá. Então, tipo, cara, são escolhas, né? Aí tu escolhe sair do investigativo, Sim. sair da televisão, vai para uma outra linha e tu começa a fazer o que tu não podia fazer antes, por exemplo. Restaurante, shopping. Rede social da minha esposa, por exemplo. Não tinha uma foto minha. Verdade. Hoje eu tem. me lembro que do casamento tinha uma de vocês de costa. De costa, sim, que eu achei fantástica. Eu me lembro que eu mostrei em casa, inclusive. Mas, pô, cara, por questão de segurança, eu acho que de mão no shopping nunca, né? Naquela época. Não. Dificilmente, sim. Dificilmente. A gente ia no cinema. Não, a gente ia. Cara, estacionamento A para um, estacionamento B para o outro. A gente tinha uma série de cuidados, obviamente, né? Tu mantinha, assim, dependendo do período. Outra coisa, até se a gente estava em algum lugar, né, tratando dessa seara de rede social aí que a gente estava falando, a gente até colocava. Depois a Bruna colocava o dela, não colocava, estava comigo, mas colocava depois que tinha saído. Tipo assim, já estava em casa e colocava, legal o filme de cinema, exemplo, entendeu? Restaurante, se fosse colocar, né? Então, tipo, é sempre assim. Outra coisa que eu fazia muito em rede social. Eu ia fazer a matéria sobre, sei lá, cara, tô indo pro interior, Santa Maria, vou dar um exemplo. Tô lá em Santa Maria.